Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a enorme satisfação de entrevistar o Dr. Rodrigo Dias, um dos grandes advogados que cuidam de direito tributário, trabalhou e sempre trabalhou com direito tributário. Ele é sócio de VBD Advogados, presidente da Comissão de Direito Tributário do Ibradim. Eu já tive uma passagem trabalhando no escritório dele, aprendi muitíssimo, seja com o Olivar, seja com o Rodrigo, foi um período muito proveitoso na minha vida e hoje para mim é uma enorme satisfação em estar aqui entrevistando o Rodrigo para tratar de questões tributárias no direito imobiliário. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença e por nos conceder essa entrevista. Mídia, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês. Quero dizer também que foi uma honra ter trabalhado com você. Também aprendi muito com você na nossa época que trabalhamos juntos e estou à disposição de todos aí. A ideia de hoje era tratar a respeito de algumas questões tributárias. Nossos internautas têm feito algumas dúvidas a respeito de tributos e justamente essa é a nossa ideia no vídeo de hoje. Bom, para início de conversa, Rodrigo, eu queria tratar, antes de entrar num tema específico a respeito do ITBI, queria que você tratasse um pouco a respeito desse tributo. Quando nasce a obrigatoriedade do pagamento do ITBI? Bom, o ITBI é um imposto de transmissão de bens imóveis. Então ele nasce quando há uma transmissão de bens imóveis. E uma transmissão onerosa. É importante reforçar que ela é onerosa porque você pode ter uma transmissão de um bem imóvel que pode não ser onerosa. E quando você tem essa transmissão não onerosa, o imposto que incide não é o ITBI, sim o ITCMD. Para ser o ITBI, tem que ser uma transmissão onerosa. É um imposto de competência dos municípios, então cada município tem a sua própria legislação a respeito do ITBI e ele incide efetivamente no momento que se dá a transmissão. E aí há uma grande discussão sobre qual é esse momento em que se dá a transmissão do bem imóvel. Alguns municípios incluíram na legislação a possibilidade de cobrança do ITBI, por exemplo, numa cessão. Certo. Né? E a cessão ela não é a efetiva transmissão do bem imóvel, então você tem aí N julgados discutindo e afastando a incidência do ITBI nessas situações. Eu diria hoje a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o ITBI incide quando efetivamente há a transmissão do bem imóvel, Perfeito. ou seja, no momento do registro, né? A antiga transcrição, né, que era colocado, hoje é o registro do bem imóvel no registro de imóvel. A questão que eu gostaria de tratar com você, e especificamente, eu tenho conhecimento aqui na cidade de São Paulo, diz respeito em contratos, sobretudo do Minha Casa Minha Vida, onde há alienação das unidades para os adquirentes. Mas numa incorporação imobiliária, no momento ali do estande de vendas, na realidade o que faz a incorporadora é alienar, ainda não há unidade, né? A unidade ela está sendo, o registro da incorporação provavelmente já ocorreu na matrícula, certamente já ocorreu na matrícula, porque senão não poderia estar, a empresa não pode alienar, já tem o registro, mas ainda não se iniciou a construção. E quando ela faz a alienação, ela ainda, portanto, não aliena a unidade. E o entendimento que se tinha, e era muito comum isso das incorporações, fazer o cálculo sobre a fração do terreno que comprava o adquirente. Mas aparentemente a prefeitura mudou um pouquinho. Você pode tratar um pouco desse tema? Acho que é importante a gente fazer uma divisão aqui dos temas. Essa situação que você está relatando, ela de fato tem ocorrido e ela diz respeito aos contratos em que há a venda da unidade, como você colocou no Minha Casa Minha Vida, mas vou trazendo os contratos que são feitos pela Caixa Econômica Federal, especialmente, em que já no início da incorporação você faz a transferência de fração ideal do imóvel para o adquirente. Então, naquela situação em que o contrato já traz aí o adquirente como um devedor da Caixa, como adquirente daquele imóvel, e ele já é responsável pelos pagamentos desde o início, independentemente da obra estar pronta, da unidade estar pronta. Então, ele já passa a ser o proprietário daquela fração ideal desde o começo e realiza os pagamentos no contrato para a Caixa até a conclusão da obra. O que acontece numa situação como essa? Como eu estava colocando para você, o ITBI ele é devido
no momento em que eu tenho a transmissão da propriedade. Certo. Numa situação como essa, o contrato da instituição financeira ele tem valor de escritura pública. Portanto, é naquele momento em que eu faço a transferência da fração ideal e não, por acaso, os contratos da Caixa, vocês devem já ter notado que você tem lá um valor do terreno, um valor da obra, né, da construção. Então, naquele momento, eu estou efetivamente transferindo o valor, o terreno para o adquirente. Bom, se é aquele momento em que há a transmissão do terreno, a transmissão do imóvel, ele deve ser, essa é a fotografia da operação que eu tenho que tirar. Portanto, é aquele valor do imóvel naquele momento que deve ser considerado. Até porque, eventualmente, a construção sequer vai ser realizada. Você pode ter um problema nesse sentido. Você pode ter uma questão, se a gente estiver falando, por exemplo, no patrimônio de afetação, que a comissão pode assumir a obra. Exatamente. Então, o TJ aqui de São Paulo tem entendido que o ITBI, nesses casos, deve incidir sobre o valor do imóvel no momento dessa transmissão. Perfeito. Seja o valor do terreno, ou se a obra já foi iniciada, o valor do terreno mais a quantidade de valor adicionado àquele terreno pelo andamento da obra. Então, isso é possível verificar na contabilidade da incorporadora. Ela deveria declarar isso no momento de fazer o contrato, dizendo, olha, aqui eu tenho uma operação em que o terreno vale tanto e eu já andei de obra esse montante aqui. Então, portanto, esse seria o valor da operação e deveria ser recolhido por esse valor da operação. A jurisprudência, como é que está entendendo isso hoje? O TJ tem se posicionado dessa forma, dizendo que eu tenho que enxergar o valor da operação naquele momento. Então, se é terreno, eu só recolho pelo valor do terreno. Se é terreno mais uma quantidade de obra, é terreno, eu tenho que avaliar essa quantidade de obra e o valor da operação seria terreno mais essa quantidade de obra. E se eu cheguei ao final da operação, seria o valor total de venda. A prefeitura tem alegado que o valor do contrato é que deveria ser considerado. Perfeito. E há uma discussão aí, muito caminho pela frente aí para entender. A discussão é interessante porque normalmente é a construtora quem vai informar, não é o adquirente que vai fazer o recolhimento do ITBI, né? É a construtora é quem vai dizer a respeito, provavelmente enviar a guia pro... Mas veja você, os cartórios têm olhado para isso, também podem orientar os adquirentes nesse sentido, porque eles fazem a conferência do recolhimento do ITBI. A própria Caixa tem orientado nesse sentido também, você tem manifestações da Caixa nesse sentido. Então, na verdade, o adquirente precisa se informar a respeito disso para perguntar, escuta, eu estou recolhendo o ITBI da maneira correta? Acho que essa é a grande... eu digo porque a construtora fica olha, se eu, imaginando eu, o departamento jurídico da empresa, eu diria, olha, o Tribunal de Justiça há inúmeros julgados que entendem que você pode fazer sobre a fração do terreno, mas a prefeitura tem um entendimento contrário, então você está sujeito a uma multa, né? Você sabe, Gomide, que eu sempre tenho falado para os nossos clientes que o mais importante numa situação como essa é você dar informação para o teu adquirente. Eu acho que isso evita um conflito futuro. O problema aqui não é nem do vendedor e nem do adquirente, é um problema de interpretação da prefeitura que está contrário à jurisprudência. Então é muito importante que o vendedor, nesse momento, passe a informação correta, passe a informação completa para o adquirente e, eventualmente, até trazendo o adquirente para tomar uma decisão em conjunto. Claro. Olha, o entendimento jurisprudencial é esse, a gente entende que o valor que você deve recolher é em cima do valor da operação, portanto, se não há ainda construção, não há obra sobre aquele terreno, é o valor da fração ideal do terreno, mas há a possibilidade da prefeitura tentar buscar essa diferença. O entendimento da jurisprudência é esse daqui e vamos tomar uma decisão do que fazer. Vamos recolher pelo valor da fração ideal ou você quer recolher pelo outro valor para não ter discussão a respeito disso? Então, acho que você trazer o adquirente e passar a informação correta, isso evita de lá no futuro o adquirente se sentir desinformado ou sentir prejudicado porque o vendedor não passou uma informação que ele poderia ter passado no momento em que houve o recolhimento do ITBI. Rodrigo, eu queria agradecer muitíssimo a sua entrevista. As questões tributárias, a gente tem muito advogado especializado, talvez na área tributária, mas
Eu gosto muito da forma como você trabalha, que você, além de especializado em direito tributário, também tem muito conhecimento sobre o direito imobiliário, e isso facilita muito para nós. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a todos e conto com a ajuda dos meus amigos que são especialistas em imobiliário para poder ter essa experiência e essa visão. Eu também concordo com você que é muito importante. Muito obrigado. Obrigado.